Deixe o like nesse vídeo, e quem puder, dá um hype. Se inscreve e comenta, agradeço muito. Ótimo dia a todos, fiquem com Deus. Vamos lá. O capítulo começa com um exército entrando no castelo derrotado, que, com muito custo, finalmente foi conquistado. Essa batalha foi uma vitória para as Forças Unidas, mas, ao mesmo tempo, uma vitória amarga. Algum tempo depois, dentro do salão de conferências do Castelo Gateiu, vemos um figurante passando o relatório. As forças principais, juntamente com as tropas de reforço, resultaram em um total de 97.300 soldados mortos de nosso lado, 35.000 gravemente feridos e incapacitados para o combate, e 20.000 com ferimentos leves. Perati, interrompendo o figurante, questiona: o que aconteceu com as tropas inimigas? O figurante responde: o número de mortos e capturados do lado inimigo soma cerca de 20.000. Pelo menos metade de nossas baixas veio da explosão das muralhas e das barreiras. Tarak, enfurecido, grita: maldição! Quem imaginaria que as muralhas estavam cheias de explosivos e que até o escudo do castelo tinha sido modificado especialmente? Tudo foi preparado com antecedência pelo Rei da Noite, e com aqueles idiotas brigando entre si no campo de batalha, sem apoio, realmente perdemos. O deus do relâmpago Fujão começa a gritar, dizendo: somando as perdas das batalhas anteriores, nossas forças principais restantes somam apenas 211.000. Com 3 lordes demoníacos liderando as tropas e ainda assim sofrendo perdas tão graves, mesmo vencendo, seremos motivo de escárnio no mundo das trevas. Prate, com dor de cabeça pelos problemas, começa a pensar para si. Calma, preciso manter a cabeça fria e pensar. Embora nossas forças ainda sejam amplamente superiores, avançar até a capital exigirá atravessar várias cidades. Se continuarmos marchando da forma convencional, nossas tropas serão completamente desgastadas. Perati, olhando para sua tropa, reflete, pensando. Felizmente, após essa grande derrota, os soldados finalmente caíram na real. Não ousarão mais criar conflitos internos, nem subestimarão os demônios da noite como antes. Isso pode ser considerado uma sorte em meio ao infortúnio. Perati ordena para todos se retirarem, enquanto pensa para si. Preciso admitir que os métodos do Rei da Noite superaram completamente minhas expectativas. Até agora, ainda não consegui resolver o problema da diferença nas informações de inteligência. Enquanto os figurantes saem, Perati fica observando-os, refletindo. Mas, se conseguirmos atacar diretamente o interior da cidade real da noite, todos os problemas serão resolvidos. Perati, olhando ameaçadoramente para o Chupinga, pensa para si. Chegamos a um ponto em que só podemos recorrer àquilo. Chupinga, suando e preocupado, questiona. Peraí, Perati, por que está olhando para mim? Eu não fui o responsável por essa derrota, então não tente jogar a culpa em mim. Perati, sério, diz. Isso também não está completamente desconectado de você. Se você não tivesse ido até a capital por conta própria e sido derrotado, a autoridade dos magos supremos não teria sido abalada. Caso contrário, os demônios da noite, mesmo com 100 vezes mais coragem, jamais teriam ousado resistir. Chupinga, tremendo, questiona. O que? Perati, se aproximando com um tom irônico, diz. Fiquei sabendo que o Senhor do Relâmpago é muito orgulhoso. Se ele ficar sabendo dessa situação, você vai ver o que acontece. Não vai morrer, mas com certeza vai passar por um grande sufoco, não é? Chupinga, ficando triste, responde. Sim, é assim mesmo. Perati, com um olhar malicioso, fala. Neste momento, surgiu uma oportunidade perfeita para você, uma chance de expiar seus erros, como o feitiço exclusivo do Senhor do Relâmpago, o grande sacrifício sangrento. Chupinga, gritando, fala. Como você descobriu isso? Mesmo entre os demônios relâmpago, apenas os senhores demoníacos e os mestres demoníacos têm conhecimento desse feitiço secreto. Perati responde. Não tenho a menor qualificação para saber disso. Quem me contou foi a senhora exterminadora. Ela enfrentou o clã relâmpago há séculos e viu essa habilidade.
Se o número de demônios relâmpago sacrificados for suficiente, será possível usá-la. Ele explica. Com isso, seria possível conduzir um grande número de demônios em um teletransporte de longa distância, resultando em uma excelente eficácia de ataque surpresa. No momento, o exército aliado possui cerca de 10.000 soldados demônios relâmpago, e após o sacrifício de sangue, isso deverá ser suficiente para permitir que 200.000 soldados se transportem até o castelo do Senhor das Trevas. Chupinga, irritado, grita. Agora entendi por que você nunca envia os demônios relâmpago para a batalha. Você estava se preparando para isso. Não queria que eles morressem. Não posso permitir. O sacrifício de sangue significa tirar toda a sua vida. Eu não posso deixar que 10.000 dos meus próprios irmãos percam a vida por essa razão. Perati, intimidando, diz. Você realmente acha que estou discutindo com você? Não se esqueça da minha autoridade. Tarak chega e diz. Chupinga, não precisa que eu te avise sobre as consequências de desobedecer às ordens militares, certo? E após tomar o castelo real, você será o maior beneficiado, com o maior pedaço das terras e recursos, compensando todas as perdas do seu clã Flash. Os dois, intimidando, riem maliciosamente e dizem. De um lado, as consequências de desobedecer às ordens militares e a fúria do Sr. Flash, e do outro, o maior mérito e a recompensa do Sr. Flash. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe o que escolher. E, no fim das contas, não é você quem vai morrer. Uma simples leva de 1.000 soldados não significa nada para o vasto império dos demônios Flash. Chupinga suspira, aceitando a situação e dizendo. Eu entendi. Perati, rindo animado, fala. Senhor da Noite, eu realmente duvido que você consiga perceber até essa jogada. E se todos os soldados da minha coalizão aparecerem no seu castelo? O que vai fazer? Algum tempo depois, Chupinga se encontra em um altar, seus companheiros envolvidos aguardando as ordens. Os figurantes, rindo, começam a gritar. Mestre Chupinga, por que nos chamou aqui? Finalmente vamos para a batalha? Não somos como os outros demônios, vamos ganhar. E quando vencermos, esperamos que nos recompense com mais escravos demônios da noite. Chupinga, triste, fala. Peço desculpas, mas este é o preço que precisamos pagar. Enquanto pensa para si, a vitória sempre precisa de degraus para ser alcançada. Uma barreira de sangue começa a cercar todos os monstros do relâmpago. A vida dos figurantes começa a ser sugada, enquanto eles gritam, questionando. O que está acontecendo? Estou me sentindo mal, com tanta dor. Senhor Chupinga, o que você fez? Chupinga fica parado, escutando seus conterrâneos gritarem de dor. Me ajudem, eu não quero morrer. Por que, Sr. Rory? Por que fez isso? Nós não fizemos nada de errado. Por quê? Todo o sangue do sacrifício de sua tribo começa a correr para o altar, e Chupinga, conjurando sua magia, grita. Ativar, sacrifício de sangue, grande flecha espacial. Destino, Castelo das Sombras. Enquanto isso, dentro do Castelo das Sombras, vemos o protagonista reunido com seus generais, dizendo. Obrigado pelo seu trabalho duro. Xiao You, contente, se curva, dizendo. Tudo está baseado nos planos do rei. A outra, se achando, babando o ovo, fala. Agora sinto que, enquanto o rei estiver presente, nada é impossível. Nem mesmo o Lorde Demônio é tão assustador quanto imaginávamos. O protagonista, rindo, diz. A situação atual é muito favorável. Se as coisas continuarem assim, quando o exército aliado chegar à capital, provavelmente já terão perdido a maior parte de suas forças. Nessa hora, encontraremos uma forma de lidar com os 3 Lordes Demônios, e a vitória será nossa. Bahar entra desesperado, dizendo. Senhor, algo terrível aconteceu. A coalizão já chegou aos arredores do Castelo Real, com cerca de 200.000 soldados, e está atacando a cidade. Felizmente, percebi a tempo e ativei o escudo de proteção, mas não podemos contar com ele por muito tempo. O protagonista, surpreso, questiona. Como assim?
O castelo de Gateshir está a 130 mil milhas da capital. Como é que a colisão apareceu de repente? Começando a usar sua habilidade, ressonância de poder mágico, ele pergunta: o que exatamente aconteceu? Analisando a situação, o protagonista pensa para si mesmo. Como esperado, já estão diante da cidade, mas dentro da aliança, não há nenhum demônio com uma onda de poder mágico semelhante à do Flashlin. Provavelmente, eles pagaram um grande preço e usaram alguma habilidade especial. O protagonista começa a ordenar. Imediatamente entrem em contato com os soldados responsáveis pelo apoio de patrulha na linha de frente, exigindo que retornem à cidade real com a maior velocidade possível para oferecer apoio. Enquanto isso, ele reflete. A quantidade de tropas enviadas é excessiva. A cidade real só tem 5.000 soldados restantes. Mesmo sem contar os 3 magos, a diferença é muito grande. Avançando na frente, o protagonista diz: os que restaram, venham comigo, preparem-se para a batalha. Todos os soldados, correndo atrás dele, respondem: sim, senhor. Na frente do Castelo das Sombras, o exército inimigo está atacando freneticamente a barreira. O protagonista, comandando seus soldados, fala: o exército inimigo de 200 mil demônios está acampado nos arredores da cidade. Vocês estão preparados para enfrentar a batalha? Todos respondem com um grito uníssono: até a morte! Como de costume, ao final do capítulo, o protagonista aparece em uma pose imponente, dizendo: certo, então vamos começar a batalha. Enquanto pensa para si mesmo: agora, só podemos ir com tudo. Devido aos vários ataques inimigos, a barreira começa a ruir. Os soldados da noite atacam freneticamente com seus canhões. O exército inimigo, avançando contra a cidade, grita: quebrar as paredes da cidade é nossa vitória. Vamos esmagá-los. Barrar, preocupado, começa a dizer: se isso continuar, o escudo será quebrado e perderemos nossa principal defesa. Majestade, envie os soldados agora. O protagonista, ainda pensando para si mesmo, reflete: será que enviar tropas vai realmente fazer diferença? Mesmo com o apoio dos canhões de defesa, com apenas 50 mil soldados, é difícil aguentar. Sem hesitar, o protagonista ordena: atacar! Enquanto seus soldados avançam, ele pensa: maldição, esse ataque surpresa superou completamente o que eu imaginava. Só resta lutar até o fim. Em seguida, o prota manda seus generais entrarem na luta, dizendo: todos os meus generais, avancem. O alvo de vocês são os líderes demoníacos dos inimigos. Os generais, avançando, gritam: sim, meu rei. Lutushi é o primeiro a chegar no campo de batalha, parecendo um meteoro, destruindo tudo no impacto. Conjurando outra habilidade, Lutushi avança dizendo: vou fazer com que vocês conheçam o verdadeiro poder dos demônios noturnos. Ele acerta 3 líderes inimigos, mandando-os para a base. Nosso prota, vendo isso, comenta: como esperado de Lutushi, ele luta contra 3 adversários ao mesmo tempo sem ceder, equilibrando significativamente a diferença de poder. Em seguida, ele avista Xiaolinga e Xiaoyou lutando contra outros líderes inimigos e comenta: com a forte conexão entre Xiaoyou e Xiaolinga, suas habilidades se complementam perfeitamente, uma é especializada em controle, e a outra em ataques fortes. Sendo experientes líderes demoníacas, juntas, podem enfrentar 4 adversários como se fossem 2. O prota ficando mais calmo, pensando para si: espera, por que estou agindo com tanta pressa? E por que tenho que mudar o rumo da batalha? No fim das contas, sou só um humano. Provocar uma guerra civil entre os demônios já é uma vitória, não preciso de mais nada. O prota começa a ver o seu exército sendo derrotado, enquanto pensa: que seja o exército aliado dos demônios ou os demônios da Noite Negra, do ponto de vista humano, quanto mais morrem, melhor. Embora eu possa fazer mais com os demônios da Noite Negra se vencermos, mesmo que perca a batalha, não há o que fazer. Como humano, já fiz o suficiente. O prota, não querendo mostrar preocupação, mas roendo as unhas, pensa:
por enquanto, estamos conseguindo resistir porque os magos supremos do inimigo ainda não entraram em ação. Se eles o fizerem, o desfecho será um colapso imediato. Mesmo que eu tenha dominado as habilidades essenciais, não faz diferença, já que eles também têm esse poder. Lutar contra um já seria difícil, enfrentar 3 é inimaginável. O prota, suando de preocupação, continua a pensar: isso é uma esmagadora demonstração de força bruta, nenhuma estratégia ou truque pode resistir a isso. O que eu devo fazer? Como posso reverter essa batalha? O prota, abrindo os olhos para pensar racionalmente, pensa para si: espera aí, por que estou agindo com tanta pressa? Além disso, por que eu preciso reverter essa batalha? No fim das contas, sou apenas um humano. Só o fato de ter causado uma guerra civil entre os demônios já é uma vitória para mim. Não preciso obrigatoriamente ganhar. Olhando a batalha sendo perdida, o prota reflete: tanto a aliança demoníaca quanto os demônios da noite, do ponto de vista humano, o melhor é que morram o máximo possível. Embora, se eu ganhar essa guerra, poderei usar os demônios da noite para fazer ainda mais, mas, mesmo se perder, não há muito que eu possa fazer. Como humano, já fiz o suficiente. Prota, fingindo não ligar por seu povo estar sendo massacrado, cerra o punho, tremendo de raiva, pensando: os demônios da noite negra seguem minhas ordens sem questionar. Se eu os enviar para a morte, posso escapar facilmente com Xiao Yu e Xiao Ling. Com elas, posso voltar ao mundo humano sem problemas. Essa deveria ser a melhor escolha, mas por que estou tendo tanta dificuldade em tomar essa decisão? Ele começa a lembrar dos soldados cumprimentando-o com sorrisos alegres e olhares admirados, dizendo: o rei é tão charmoso, olha para mim. Graças ao rei, ninguém mais precisa viver com medo o tempo todo. A lealdade que mostraram quando se curvaram, dizendo: estamos dispostos a lutar até o último momento pelo rei, a rendição nunca será permitida. De repente, gritos ecoam no campo de batalha, dizendo: rei! Rei! O restante deixamos com você. Malucos, os demônios da noite são todos uns malucos. Chamando a atenção do prota, que olha questionando: o que está acontecendo? O prota, olhando para baixo, vê um dos seus soldados da noite segurando uma pedra junto com o inimigo, gritando: meu rei, meu pai está sob sua responsabilidade, precisa vencer essa luta. Uma enorme explosão ocorre, devastando tudo ao redor, deixando até o prota assustado. Vários outros soldados da noite pegam a mesma pedra, segurando-a, e gritam, determinados, dizendo: meu rei, minha esposa e filhos estão sob sua proteção. Uma aliança demoníaca, é? Vamos mostrar o poder dos demônios das trevas. Atrás de nós está o Castelo Real, nossa família, não temos mais para onde fugir. Se vamos enfrentar 200.000 com 50.000, que seja. Desde o momento em que decidimos lutar, eu já não tinha intenção de sobreviver. Os soldados, sem temer a morte, avançam, causando grandes explosões pelo campo de batalha. Os soldados do prota, confiantes de que ele iria ganhar, continuam explodindo, dizendo: explodir um não é prejuízo, matar 2 é lucro. Vamos todos juntos para a morte. Os soldados inimigos, correndo desesperados e gritando, dizem: malucos. Os demônios da noite negra são todos uns malucos. Não se aproximem, saiam daqui. Eu não quero morrer, não quero morrer. O prota, vendo isso sem entender, questiona: ataque kamikaze? Eu não ordenei isso. Bahar, lamentando, fala: não há ordens, tudo foi por vontade própria. Todos sabiam da enorme diferença de forças. Antes de atacar, todos os soldados voluntariamente pegaram os cristais de autossacrifício, preparados para este momento. Mostrando todos os cidadãos com cristais explosivos, com determinação de liberdade ou morte, Bahar diz: na verdade, não são apenas os soldados, até mesmo os civis dentro da capital, praticamente todas as famílias, têm um cristal de autossacrifício. Se a cidade for invadida, eles escolherão descer para o inferno junto com os inimigos, pois querem proteger o rei, proteger este reino, este belo reino que foi transformado pelo rei. O prota, sentindo a pressão da responsabilidade,
começa a ficar cabisbaixo, pensando, como ousam, esses malditos filhos de demônios, fazer uma coisa dessas? Como posso, então, abandonar tudo e fugir? De fato, sou humano, a identidade de demônio era apenas uma farsa, tudo não passava de mentiras e enganações. O prota, se enchendo de ira e remorso, carrega sua energia, pensando, mesmo que seja tudo falso, no final das contas, eu sou o rei de vocês. O prota salta para a batalha, dizendo, Bahar, você ficará responsável pela liderança no campo de batalha. Eu irei pessoalmente para a luta. Bahar, sem entender, grita, espere, meu rei. O soldado ferido, cercado pelo exército inimigo, fica escutando o deboche deles, dizendo, não estava gritando tão alto antes? Agora que destruímos sua mão, vamos ver como você vai usar o cristal de autodestruição. Grita mais. Vai, grita mais alto. Ah! O soldado ferido suspira, dizendo, malditos vermes, enquanto pensa para si, será que eu vou morrer assim, sem nenhum valor? Não posso aceitar, não aceito isso. De repente o fogo do prota começa a queimar esses desgraçados, enquanto o soldado fica sem entender questionando, mas o que é isso? Nosso rei prota que chegou usando, equipamento de arma, mão do saqueador, equipamento de arma, demoníaco rompimento de defesas, forma de lança de combate. E equipamento de arma, demoníaco terror das almas, forma de espingarda de pelotão. Os soldados o vendo começam a ganhar animo dizendo, rei. É o nosso rei. O rei desceu pessoalmente ao campo de batalha, lutando ao nosso lado. Com um raio o prota passa dizimando os inimigos covardes e miseráveis. Passando queimando, cortando tudo e todos, o prota pensa para si, me deixar levar pelas emoções por causa dos demônios, isso definitivamente não é como eu sou. Atirando e eliminando vários demônios o prota continua pensando para si, mas não importa mais, já que agora estou envolvido pessoalmente. Então, sobrevoando para cima dos inimigos, o prota para no meio deles destruído tudo enquanto fala, vou acabar logo com isso. Prono impressionado fala, é isso que chamam de verdadeira força do rei? Que impressionante! Latia também impressionada diz, parece que, durante a luta contra nós, ele ainda deixou bastante energia guardada. Lutushi impressionado vendo o prota diz, não é à toa que ele é o rei, ele é muito forte, sinto-me inferior. Até consigo perceber vagamente que essa não é sua força total, ele ainda tem um poder extremamente aterrador escondido dentro de si. Os soldados do prota, ganhando animados começam a avançar dizendo, irmãos, vamos matar. Não deixem nosso rei estar na linha de frente. Se até o rei desceu pessoalmente para lutar ao nosso lado, o que pode nos derrotar? Perati notando uma comoção na linha de frente questiona dizendo, sendo rei, ele escolheu entrar pessoalmente no campo de batalha, o que animou os demônios da noite. Originalmente, isso não deveria ter acontecido. Perati analisando comenta que o plano original era transportar o exército diretamente para dentro da cidade real e atacá-la facilmente por dentro. Não imaginávamos que o espaço da cidade real seria perturbado antecipadamente, e já era um limite quando chegamos à cidade. Maldição, tudo isso foi por causa do assassinato de Lorrei, que fez com que eles tomassem precauções. Perati, confiante, diz, no entanto, não faz diferença agora, só tornou as coisas um pouco mais difíceis. Tarques, Lorrei. Enquanto Tarques, rindo igual a um maluco, cerra o punho e o chupinga, que fugiu, abre o braço confiante, enquanto Prati diz, entrega já a cabeça do rei da noite para mim.